Pai, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade tão boa de ouvir a Tua palavra, de cantar louvores a Ti e declarar como o Senhor tem sido bom conosco, como tem sido rica a Sua misericórdia sobre nós. Não há nada além de gratidão no nosso coração, Deus. Pedimos a Sua vontade sobre nossas vidas. Pedimos a sensibilidade necessária para ouvir a Sua voz e a prontidão necessária para obedecê-la. Tua palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Meu Deus, nós somos gratos porque essa relação só pode ter sustento baseado em Seu amor. Só pode ter sustento porque o Senhor trouxe o Seu Filho à terra para morrer por nós. Mesmo nós sendo ainda pecadores e merecedores, ainda assim o Senhor nos amou. Em nossa pior versão, o Senhor nos amou. No nosso pior capítulo da nossa história, o Senhor nos amou. E não só no pior capítulo, nós cremos que o Senhor escreveu toda a nossa história. E para vivermos ela, nós precisamos entender a Sua palavra. Ajuda-nos, porque apenas o Espírito Santo pode fazer isso. Um bom pregador ou uma boa pregação não podem, se não for o Teu Espírito a revelar ao coração. Portanto, te pedimos, fala conosco, ajuda-nos a entender a Tua direção e a termos prontidão para ouvir a Sua voz e obedecê-la, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, por favor, se coloque de pé, saia do seu lugar em nome de Jesus e abençoe pelo menos 5 pessoas. Abençoe a semana da pessoa, a vida da pessoa. Declare uma bênção na vida dele e na vida dela. Fala assim: meu irmão, essa semana o seu time vai vencer em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Essa semana meu time vai precisar de muita oração, viu? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 1. E essa palavra, ela está no meu coração, eu não consigo fugir dela. Se eu não pregasse hoje, ela seria ainda o tema do devocional que eu farei amanhã no YouTube. Enquanto você abre sua Bíblia, por gentileza, pega seu celular, vai na transmissão da igreja, por gentileza, isso é muito importante, vai na transmissão da igreja e deixa um like lá na transmissão. Você que está no online também, deixa o seu like se você aí está. O like é uma das métricas que o YouTube mais releva para espalhar esse conteúdo para outras pessoas. Então, quando você deixa o seu like, você também torna o YouTube um missionário. Olha que bênção. Salmo de número 1. Aquela canção, Jeff, agora eu não sei que tom eu vou puxar, eu não sei se o tom que eu puxar que eu vou aguentar. Mas a igreja ajuda. Que diz assim: num resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, aleluia, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia.
por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se formam. Três se formam em um. Oh, Filho, Espírito e Pai. O Cordeiro e Leão. O Cordeiro e Leão. Oh, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Só as vozes. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande. E todos hão de ver. Muito grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória. Aleluia. Salmo número 1. Quem achou diz amém. Eu vou ler aqui na NVT. E provavelmente vai estar aqui na NVI, não sei, mas se tiver diferença de versão, não há problema, até porque esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Diz assim, Salmo número 1, verso 1: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Em outras versões, bem-aventurado. Em outras versões, abençoado. É aquele que não segue o conselho dos perversos ou dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Eles são como palha levada pelo vento, eles serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Queridos, esse salmo ele está no meu coração nos últimos dias. E é muito interessante, às vezes a gente não percebe tanto que uma poesia que foi feita há milênios atrás nos identifica exatamente hoje. Por exemplo, os grandes compositores, eles têm essa capacidade de criar não apenas uma música que vai fazer sucesso naquele tempo, mas que fica por gerações.
porque de alguma forma aquela música transcende o tempo. Quem está entendendo aqui? Os salmos, muitos deles, não nos tocam só por estar na Bíblia. Eu acredito que muitos salmos, se estivessem, por exemplo, em livros de autoajuda, se estivessem em outras literaturas, se fosse um escrito do ChatGPT para o seu coração, eles ainda assim seriam muito abençoadores, porque realmente ele nos toca. Mas esse salmo em especial, eu acredito que é bom ele estar na Bíblia, porque ele responde uma pergunta que para muitos é questão de opinião, mas neste caso é a opinião de Deus. Imagina que você perguntasse para Deus assim: qual o segredo da felicidade? Provavelmente Deus responderia o Salmo número 1. Afinal de contas, na NVT a gente já leu uma tradução maravilhosa, que é feliz é o homem. Nas traduções anteriores vai ter assim, bem-aventurado. E essa expressão bem-aventurado, embora não faça tanto parte do nosso dia a dia, né? Você não sai falando para o seu vizinho, né? Bom dia, bem-aventurado a sua semana. Você não fala para o seu vizinho. Mas fala que você seja feliz. Essa palavra bem-aventurado tem a ver realmente com ser feliz, com ser abençoado. Então, se perguntassem para Deus qual o segredo da felicidade, Deus começaria dizendo: bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que... E começariam então as características. Mas é curioso que o salmista começa dizendo o que não é uma pessoa que é bem-aventurada, abençoada e feliz. O que é que ela não faz? Eu acho interessante porque uma das formas muito boas de nós sabermos o que algo é sabermos o que aquele algo não é. É como você vai para um nutricionista e o nutricionista fala assim, ó, se você parar de comer alimento industrializado, automaticamente sua saúde já vai melhorar. Agora também tem um porém. Uma coisa é um alimento industrializado que depois de 40 anos vai te dar câncer. Outra coisa é uma comida envenenada que vai te matar no mesmo dia, tá entendendo? Então tem coisas que na cara a gente já percebe que está envenenado. Que a gente fala, Tiago, isso aqui eu não vou fazer de jeito nenhum, você nem está na Bíblia. Mas tem outras coisas que é importante estar na Bíblia, porque embora não nos mate no mesmo dia, vai matando a nossa jornada. Então Deus está dizendo assim, bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Na verdade, o salmista traz uma tríade aqui bem interessante. Não seguir o conselho dos perversos, não se deter no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Isso aqui tem a ver com sugestões de ideias, conduta e identidade. Sugestão de ideia, conduta e identidade. Eu vou dar um exemplo bem simples e você nunca mais vai esquecer do que é que o Salmo 1 está dizendo. Imagina uma criança cristã, está na escola e vai ter uma prova muito difícil. Essa criança sabe que colar é errado, é pecado. Se você está colando, meu irmão, minha irmã, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas, embora aquela criança saiba que colar é pecado, a prova está difícil. E os coleguinhas dessa criança já tá ali com todo o esquema de cola. Ó, se espirrar é a letra A. Se tossir é a letra B. Eu não colava não, gente. Não sei como é que cola. Não tem isso não? Um negócio assim, rapaz, na minha época, que os meninos, todo mundo, da minha época, né? Eu tô ficando velho mesmo, eu comecei a falar da minha época. Mas na minha época, 99% dos meninos queria ser jogador de futebol. Nem todo mundo tinha talento para tal. Mas todo mundo acompanhava o futebol. Rapaz, os caras tinham... Se alguém estiver me assistindo aqui agora, o pessoal do interior, um abraço. Os caras tinham um esquema de nome de jogador é a letra tal. Porque jogador tem um número da camisa. Então, um cara, por exemplo, Michael Essien jogava no Chelsea com a camisa 5. Questão 5. A letra vai ser o tal. Tudo baseado. É impressionante. Os caras conseguiam fazer um esquema assim que a professora não fazia noção de como eles estavam pescando. E Tiago, você não pescava não? Não, em nome de Jesus, não pescava não. Até porque eu estudava mais que eles. Não é brincadeira, eu nunca gostei de pescar não. Eu ficava naquela até de consciência pesava, né? Como se Deus estivesse ali. Mas o conselho dos ímpios é essa sugestão que você precisa matar na raiz. Porque se você não mata na raiz, você começa a normalizar as coisas. Então, por exemplo, eu sou contra a divisão dessa coisa de música gospel e música secular. Não, música do mundo eu não ouço, que é pecado, é satânico. Não, eu sou contra particularmente.
Não tenho tempo para explicar aqui. Mas eu concordo que tem algumas músicas que são misericórdia, né? Senta naquilo, pega naquilo outro, faz não sei o quê, pererê, parará. A pessoa fica ouvindo aquilo, embora a pessoa diga assim, Tiago, mas eu nunca vou fazer isso. Mas você começa a normalizar algo que é absurdo. Você começa a achar comum algo que deveria ser bastante condenável. Então, embora você talvez não tenha a intenção de praticar o que tem naquela música, mas você vai ali ouvindo, normalizando. Então, pega isso para uma criança, por exemplo, um adolescente. Compreende? Então, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos perversos. O que é não seguir o conselho dos perversos? Não é apenas não fazer, mas é não permitir que aquela ideia cresça no seu coração. Eu vi um vídeo bastante interessante. Eu vou fazer um Reels sobre isso. Vai estourar esse Reels. Quem já viu esse Reels aqui no Instagram? O cara pega uma balança de precisão e ele fala assim, olha, a minha nutricionista falou que eu não posso comer não sei quantos gramas de batata frita. Aí ele pega uma batata frita só, uma palhinha e coloca na balança de precisão. Aí aqui, ó, 0 gramas, então eu posso comer. Mais 0 gramas, então eu posso comer. Quem já viu esse vídeo? Quem já viu esse vídeo? Já viu aqui? Interessante. Aí o cara fica, 0 gramas, então eu posso comer. 0 gramas, então eu posso comer. Quando foi ver, ele comeu a embalagem inteira. Às vezes a gente faz isso com condutas. Não, Tiago, isso aqui em específico acho que não tem nada a ver. Só que aquilo ali em específico, você vai de específico em específico, quando você vai ver, você está normalizando algo que não deveria ser normal. Então a própria palavra de Deus está dizendo, quem quer ser feliz aqui, meu irmão? Quem quer ser abençoado? Quem quer ser bem-aventurado? Primeira coisa, não ande segundo o conselho dos ímpios. Até porque aquela criança que está vendo os colegas colarem e vai normalizando aquilo, o próximo passo é, opa, essa questão aqui está difícil demais. Mas se eu não passar na prova, eu não vou ganhar aquele presente do meu pai, eu não vou fazer aquela viagem, eu vou ter tal castigo. E aí ele começa, poxa, só essa questão, fulano, e aí, velho? Qual é a letra aí e tal, não sei o quê. Ou seja, aquilo que era pensamento, que era ideia, começa a se tornar conduta. E aquela conduta, ao ser repetida, vai se tornando identidade. Bem-aventurado o que não anda segundo o conselho, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. A consequência agora é, aquela criança que achava que colar era errado, ela colou só uma vez que precisava de ajuda, ela começou a normalizar, ela está colando direto, daqui a pouco ela está ensinando aos outros como é que cola. E quem condenar ela vai dizer, não, nada a ver, isso aí nada a ver, pô. Deus se preocupa com isso, Deus está se preocupando com as criancinhas que estão morrendo lá na África. Mas Deus também se preocupa com o seu coração. Se você souber que um prato está envenenado e você vai morrer daqui a 24 horas, você não vai comer. Satanás nunca vai apresentar um veneno de cara para você. Ele vai disfarçar. É melhor indo de pouquinho em pouquinho, intoxicando, envenenando, intoxicando, envenenando, intoxicando, envenenando. Daqui a pouco você começa a ter várias dificuldades, várias doenças, porque você começou a colocar para dentro do seu coração, para dentro do seu ser, para dentro da sua vida, coisas que não deveriam. Então Deus leva isso muito a sério. Não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Assentar-se fala de aliança, você agora se torna um deles. E muitas vezes o caminhar no pecado tem isso. A gente começa primeiro dizendo, não, eu nunca vou fazer tal coisa. Daqui a pouco você começa a fazer, começa a viver. Daqui a pouco você cria uma doutrina para defender o seu pecado. Cuidado com isso. Deus está dizendo que se você quer ser feliz, você precisa fechar as pequenas brechas. Curioso que, sabe qual é o animal que mais mata no mundo? Perguntei para uma pessoa isso uma vez para fazer a pegadinha, né? E falei, qual o animal que mais mata no mundo? Aí a pessoa, o quê? Falou o quê? Vai falar? Galinha? Pô, galinha, a gente que mata ela para poder comer. Cozido é uma delícia mesmo, assado. Se bem que galinha é um dos animais que eu mais gosto, velho. E não é de comer, não, é de criar mesmo. Não crio porque eu moro em apartamento, mas é um animal maravilhoso. Mas não é galinha. Não é hipopótamo, não é elefante, não é leão. Esses animais mais fortes que o ser humano, sabe? Nenhum deles é o que mais mata no mundo. Sabe qual é o animal que mais mata no mundo? Quem é que sabe aqui? Hã? O quê? O homem? Não, o outro animal, sem ser o homem, que mata o homem. Um bicho mesmo, bicho. Não, boa resposta.
Boa resposta. Você pensou além de mim. Mas como não é o tema da pregação, hoje vamos... Quem chuta? Pode chutar. Quem? Mosquito. Olha que loucura, gente. Olha que loucura, gente. Não é o leão, não é o elefante, não é a galinha. É o mosquito. Um animal tão irrelevante, tão diminuto, tão aparentemente inofensivo. Mas 1 milhão de pessoas, segundo a OMS, todos os anos morrem por doenças provocadas por mosquito. Eu vi um Reel essa semana, curioso isso, né? Acho que o algoritmo estava já entendendo o que Deus ia ministrar. Um biólogo falando os animais mais perigosos que você pode encontrar na mata e o que fazer. Aí a pessoa falando assim, se você encontrar uma cobra X, tipo a jararaca. Não, a jararaca é o seguinte, você coloca uma bota assim, porque se você encontrar ela, a princípio ela não vai te atacar, mas se você pisar nela sem querer, aí você bota essa bota que ela morde a bota segura. Animal tal. Aí chegou no mosquito, o cara falou, bom, mosquito aí você tem que tomar cuidado mesmo, porque não é à toa que as pessoas têm tantas doenças, às vezes, em ambiente de floresta por causa de mosquito. Olha que bizarro isso. Às vezes, o que nos mata não é um leão. Às vezes, o que nos mata não é um elefante. Dificilmente alguém tropeça em pedra grande. Eu posso até tropeçar nessa caixa de som, mas é mais difícil, correto? Ela é grande, dá pra ver. Mas se tiver qualquer desnível aqui, eu posso tropeçar porque é irrelevante, eu não percebo. Muitas coisas que Deus tem para nós nos escapam de nossas mãos, porque nós vamos dando pequenas brechas para alguns mosquitos espirituais. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? E esses mosquitos vão roubando de nós a felicidade, a alegria da vida, a bem-aventurança. E felicidade é diferente de um êxtase de prazer que você pode sentir quando o seu time faz um gol. Você pode sentir quando ouve uma música que gosta muito. Pode sentir ao olhar o sorriso de uma criança que você gosta, o seu filho, o seu sobrinho, um amigo, uma pessoa amada. Isso é um êxtase que vem ali, uma euforia, uma alegria que até algumas substâncias podem te dar. Felicidade é uma coisa mais ontológica. Quem sabe o que é ontológico aqui? Ontológico tem a ver com ser, sabe? O ser de Deus, a questão ontológica de Deus, quem Deus é como ser, como pessoa. Deixa eu ir mais longe aqui. Felicidade é uma pessoa. O mundo pode te dar até sensações, mas Deus enviou a felicidade para morrer por você, para que ela habitasse em você. E felicidade tem algo muito parecido com paz. Porque mesmo nos momentos mais tristes, você perde um parente, você chora, você lamenta, você fica triste. Acontece uma tragédia na sua vida, você chora, fica triste, você fica até angustiado de certa forma. Mas em Deus você não perde a paz, porque você não perde a pessoa de Deus. Deus não está só nos barcos da vida. Ele não governa apenas os barcos da vida. Ele governa também as tempestades, meu irmão. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que é que faz? É isso aí. Não temas, segue adiante e não olhes. Segura na mão de Deus e vai. As circunstâncias mudam, as nuances mudam, maré sobe, maré desce, mas a felicidade está lá conosco. Com um sorriso no rosto ou com lágrimas nos olhos, a felicidade está lá conosco. E depois dessas condutas, digamos, do que não fazer, o Salmo vai dizer o que faz uma pessoa bem-aventurada, abençoada, feliz. Sabe por quê? O Evangelho não é só um conjunto do que não fazer. Quem aqui cresceu em lar cristão? E quem cresceu cristão desde berço? Desde berço. Não, criança. Viveu em escola sendo crente. Foi crente na escola. Era peleja, irmão. Não, fulano é crente, fulano não pode não. Vai ter tal coisa, não, nem chama fulano, que fulano é crente. Mas aí você faz um negócio, tipo, você compra um lanche enroladinho com refrigerante. Crente pode isso? É um negócio louco. Pessoal, acha que crente não pode. E quantas vezes eu ouvi da boca de amigos meus que se converteram depois?
O cara está na boca de se converter e falando assim, mas Thiago, quando eu for crente eu vou poder fazer tal coisa? Eu falei, à vontade. Mas pode fazer tal coisa? Pode, mas eu não sabia. Eu falei, mas você não perguntou. Mas a gente acha que o evangelho é só sobre não fazer, não fazer, não fazer. E a gente deixa de celebrar o que fazer. Existe uma alegria e uma satisfação em viver a vontade de Deus. Às vezes, eu vejo algumas pregações sobre renúncia. E eu sei que renunciar a algumas coisas é difícil, mas é basicamente tentando convencer a pessoa a viver aquela dor da renúncia, que eu vou renunciar, que eu não sei o que pererê, parará. Meu irmão, você renunciaria uma nota de R$10 por uma nota de R$100? Tem dificuldade nisso? E uma criança que não sabe o valor das duas notas, aí tem dificuldade, né? Quando a gente tem dificuldade em renunciar, é porque a gente não entendeu o valor do que Deus tem para nós. É por isso que Jesus, ele conta uma história dizendo assim, o reino de Deus é como um homem que encontrou um bom tesouro enterrado. Ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha e ele comprou aquela terra. Por quê? Porque ele sabia que ele teria um lucro muito grande. Eu vou vender tudo que eu tenho, ninguém vai entender, mas eu estou ganhando muito mais em Jesus. O evangelho nos traz plenitude de vida. Não é só esse desafio de renunciar a algumas coisas, existe uma alegria em viver a vontade de Deus. Existe um sabor em viver a vontade de Deus. Aí o salmista vai dizer assim, versículo 2, NVT, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Se não me engano, na NVI está escrito assim, tem satisfação na lei do Senhor. Não é só sobre conhecer a lei de Deus. Não é só sobre saber o que está escrito. Olha, eu fui na Lírio hoje e pregou em Salmo 1, então eu sei o que está escrito em Salmo 1. Não é só sobre isso. Mas é você se deleitar na lei do Senhor. É ter satisfação nela. Quando você começa a se satisfazer na lei de Deus, você começa a descobrir um tipo diferente de prazer e satisfação. Às vezes uma pessoa, por exemplo, ela é viciada em fast food. O mecanismo do fast food é muito simples. Açúcar e gordura liberam uma sensação de prazer imediata. É por isso que você come um bolo de chocolate, uma pizza, um hambúrguer bem feito, você tem aquele prazer assim, meu irmão, que só de eu falar aqui agora, você está pensando na comida. Já está, Thiago, meu Deus, lembrei agora daquele alimento, libera rapidamente. Aí a pessoa vai lá, começa a ficar fora de forma e tal. Aí de repente, não, eu quero zerar aqui, agora eu quero ficar em forma. O verão está chegando, fica em forma. Aí a pessoa vai lá, eu vou cortar refrigerante, vou cortar tal coisa, tal coisa. Os primeiros dias é difícil demais, difícil. Você vai o primeiro dia na academia, vocês sabem que a academia, espelho de academia, é tudo alterado, né? Tem um efeito ali pra você, impressionante, velho. Você vai o primeiro dia na academia, aí você faz ali a série, né? 3 de 10. Rapaz, você vai no espelho e parece que você é um profissional, cara. É impressionante. Um amigo meu falou assim, Thiago, eu vou correndo para casa, por quê? Para dar tempo de chegar no espelho de casa e tirar foto. Porque depois de 10 minutinhos, aquele pump, aquele inchaço do músculo. É verdade? Aí a pessoa vai primeiro dia, segundo dia, maior dificuldade, uma peleja, só dor, nada acontece. Mas daqui a pouco a pessoa começa a ter um resultado. A pessoa se olha no espelho assim, começa a se achar mais bonito, mais bonita. Começa a receber melhores feedbacks. Começa a se sentir mais disposto, tal. Opa, tem um resultado aqui que eu agora estou experimentando o prazer do resultado. Então, como o prazer do resultado para mim é melhor do que o prazer daquela comida, para mim fica mais fácil renunciar àquela comida. Aí essa pessoa que tomava refrigerante a rodo, você vai tomar um refrigerante do lado dela, ela começa com a história. Você sabia que Coca-Cola faz mal? Começa a atribular a vida dos outros, velho. Não, porque isso aí é um veneno, que não sei o que, não sei o que. Sim, meu irmão, deixa eu tomar minha Coca-Cola em paz. É pecado? Rapaz, não veste não. Poxa, difícil, viu? Aí, eu estou lembrando da situação que eu não posso falar o nome da pessoa, misericórdia. Vocês não conhecem, mas a pessoa está assistindo. Aí, é interessante que a pessoa se torna agora um evangelista da boa nutrição. Isso é bom, porque agora a pessoa descobriu num outro estilo de vida um prazer que é mais pleno. Não é só aquela descarga de prazer de quando você morde um bolo de chocolate ou um hambúrguer bem feito. Agora uma plenitude
que vai durante o dia. A pessoa se sente bem para fazer atividade física, se sente bem para trabalhar, se sente mais bonito, se sente mais confiante, se sente mais seguro de si. Existe um outro tipo de prazer. Nós, quando somos viciados em migalhas, temos dificuldade de entender que Deus tem um prazer mais pleno para nós. Mas, meu irmão, existe uma satisfação que Deus reservou para aqueles que mergulham na sua lei, para aqueles que mergulham na sua palavra. É que nem academia, você lê a Bíblia o primeiro dia, o versículo foi difícil ali, você não entendeu, aí você lê o segundo dia, aí você lê o terceiro dia, tem versículos que você só vai entender depois de alguns anos, mas de repente aquilo começa a preencher o seu coração, começa a preencher a sua mente, começa a preencher o seu ser, e estranhamente, porque você não sabe explicar, mas já estava prometido na palavra, estranhamente agora você começa a desfrutar um nível de paz que você não tinha. Tornas o deserto em campo fértil, e da nossa dor trazes a paz. Cadê Esther? Abençoe, querida. Impressionante que quando a gente começa a descobrir isso, começa a experimentar isso. Eu lembro de uma passagem de um determinado pastor, que estavam dois pastores no carro, um pastor experiente, cheio de Deus, e outro pastor cheio de Deus também, só que inexperiente. E aí o cara bateu no carro dos pastores, no trânsito. Aí o pastor inexperiente já desceu para poder brigar, para poder não sei o que. Aí o pastor experiente falou assim: meu filho, você amassa o meu carro, mas não amassa a minha vida. Meu irmão, eu falei: Senhor, eu quero esse nível de paz aí, eu não cheguei ainda. Mas por que isso é inesperado? Porque existe uma graça especial sobre essa pessoa. Mas o evangelho é a boa notícia, e a boa notícia que eu tenho para nos lembrar nessa noite é que essa graça está acessível a todos nós. Nos cabe mergulhar nela. Você não pode morrer miserável tendo uma herança para você no banco, meu irmão. Você não pode morrer miserável tendo para você uma fortuna que lhe foi dada. Se você soubesse que alguém faleceu e deixou uma herança milionária, bilionária para você, você gostaria de acessar essa herança, ou você gostaria de: não, Tiago, eu quero pegar meu /2 às 4h30 da manhã, completamente suado, com 70 pessoas dentro do carro mesmo, que eu acho que Deus está... Quem gostaria de pegar o /2, gente? Ninguém, né? O pessoal de fora de Salvador não está entendendo a pregação. É um ônibus aqui, irmão. Todo mundo: não, Tiago, é herança, herança, herança. Ah, mas não sabe a senha, entra com um mandado judicial, alguma coisa, quero desfrutar da herança. Porque a gente vê valor naquela herança para mudar a nossa vida. Não tem herança maior do que essa. Nos foi dada, está disponível para nós. Quando você abre essa palavra, o prazer que é gerado em você por conta dessa lei, aí Deus está dizendo assim: olha, a pessoa que é abençoada, a pessoa que é bem-aventurada, a pessoa que é feliz, primeira coisa, ela se deleita na lei do Senhor. Ela tem prazer na lei do Senhor. Aí o texto continua dizendo, vamos avançar por conta do tempo, mas quem está gostando, diga amém. Glória a Deus. Oh Jesus. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Olha que detalhe interessante. Não é uma árvore selvagem. Não é uma árvore que cresce no automático, por assim dizer. Por exemplo, nas matas virgens da Amazônia, onde o homem em tese não chegou, a civilização em tese não chegou, não tem ninguém lá plantando árvore, né? A própria floresta ali, ela se sustenta, ela cresce. Se a humanidade deixasse de existir, onde você deixa de cultivar, começa a nascer até mato, não é verdade? Mas a Bíblia diz que essa árvore é uma árvore plantada. Isso fala sobre Deus nos posicionar nos lugares. Deus nos coloca em lugares estratégicos. Agora, os lugares que Deus nos coloca nem sempre parecem bons aos nossos olhos. Mas o salmista fala assim, ó: é como árvore plantada à margem do rio, que dá fruto no tempo certo. Quem quer prosperar como José do Egito aqui? Quem quer ser lançado no cárcere? O pessoal baixou a mão por quê? Quem quer ser jogado no poço pelos irmãos? Ninguém quer, né? Quem quer ter a graça que Paulo tinha, a unção que Paulo tinha? Todo mundo, aleluia, glória a Deus. Quem quer ser perseguido como Paulo era? Mas você concorda comigo que foi Deus que plantou José no Egito?
Que foi Deus que plantou José no cárcere? Que foi Deus que permitiu que Paulo passasse por naufrágios, por apedrejamentos, por aprisionamentos e uma série de coisas? Isso quer dizer que Deus nos planta em lugares estratégicos, que às vezes aos nossos olhos não faz sentido, porque os nossos olhos são viciados no conforto da terra. A gente acha que aquilo que é bom é aquilo que é confortável para nós. Isso tem a ver com uma ótica da carne, a perspectiva da carne. Nós, em nossa carne, somos programados para buscar o máximo conforto possível. Mas Deus não te coloca necessariamente no lugar mais confortável. Ele te coloca no lugar estratégico, onde Ele quer que você frutifique. Tem pessoas que estão orando para Deus mudar elas do emprego, que Deus colocou elas lá. Tiago, estou clamando para Deus me tirar daquele lugar, que aquele lugar é terrível, Tiago. Você não faz ideia da conversa que rola naquele lugar, segunda-feira de manhã, terrível, tenebrosa. O pessoal perde o escrúpulo, você não faz ideia do que está acontecendo ali na empresa, assim, meu irmão, mais do que necessário a sua presença lá. Mais do que necessário, no meio das trevas, ser luz. Mas essa árvore que é plantada junto a margens de rios, junto a ribeiros, isso fala de água corrente, de água que está constantemente passando. Isso tem a ver com provisão contínua. Isso tem a ver com a mão de Deus que está sempre sobre você. Isso tem a ver com Deus dizendo: eu plantei você aí, eu vou sustentar você aí, eu vou prover para você aí, eu vou fazer com que você frutifique aí, porque se eu coloquei, eu patrocino, se eu levantei, eu sustento, se eu mandei, eu vou conduzir, eu vou guardar, eu vou proteger, eu vou fazer você frutificar e prosperar. José foi bênção em casa, foi bênção no poço, foi bênção na casa de Potifar, foi bênção na prisão e foi bênção no palácio. Daniel na Babilônia, oh meu Deus do céu. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias sobre Daniel, e tem um detalhe na história de Daniel que pouca gente pega, que é o seguinte: Daniel, quando vai para a Babilônia, ele tem mais ou menos uns 15 anos de idade, um adolescente. Naquela época já era idade de adulto, mas se fosse nos dias atuais, um adolescente. Daniel tinha tudo para se rebelar contra Deus. Daniel fosse hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas iriam dizer assim: ó, rapaz, eu estou pagando o preço pelo pecado dos outros. Deus, não foi eu que errei não, por que eu estou pagando o preço? Quando o povo de Deus está lá na Babilônia, Deus fala assim: ó, já que vocês estão aí, orem pela Babilônia, trabalhem na Babilônia, abençoem a Babilônia. Aquelas pessoas achavam que de alguma forma aquilo iria acabar rapidamente, e muitos, a grande maioria dos que foram para a Babilônia, não conseguiram nem voltar, porque o tempo passou. Você não pode deixar de ser bênção apenas por uma amargura do seu coração. Uma das formas mais satânicas de Satanás mexer conosco é através da amargura no coração, raiz de amargura. Quem já leu o livro aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Fica já a recomendação, C.S. Lewis. E é interessante a dinâmica desse livro, porque, qual a dinâmica do livro? É um livro ficcional, obviamente. Nesse livro, tem o capeta experiente, está ensinando para o capetinha, não é Edilson no BBB não, gente, é o livro. O capeta experiente está ensinando para o capetinha a como atrasar o lado de uma pessoa. Aí o capeta experiente vai dizendo: olha, você faz isso aqui com ele, ó, faz dessa forma e tal. E tem hora que ele fala assim: não vai de vez não, porque senão ele vai perceber. Se ele perceber, meu irmão, se você perceber que é Satanás, você recua na hora. Qual a melhor estratégia de Satanás? Ele fazer você abraçar uma ideia como se fosse sua. Vai ver lá a conversa de Eva com a serpente lá no Éden. O que é que Deus falou? Não coma. Por que ele falou não coma? Porque se eu comer eu vou morrer. Mas será? Você não vai morrer não. Não, mas Deus falou que eu vou morrer. Não, vai morrer não, essa conversa, não sei o quê. Olha como o fruto é bom. Olha como vai te ajudar. Olha como você vai ficar igual a Deus. De repente, meu irmão, aquela vontade foi brotada no coração de Eva. Eva já estava no modo automático do pecado. Eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, eu vou melhorar naquilo outro. Quer saber de uma coisa? Vou comer do fruto. Se ela seguisse lá, aquele conselho que a gente deu para adolescente que cola na faculdade,
Aquela criança que cola no colégio, Eva estava no Éden até hoje. Mas essas sutilezas, muitas vezes, elas entram na nossa vida com raiz de amargura. Aí você fala assim, não, Tiago, eu não estou amargurado com Deus, eu estou amargurado com pessoas. Ou eu estou amargurado com a igreja. Ou eu estou amargurado com tal situação. Mas quando você vai ver, você não está se afastando só da pessoa, você está se afastando de Deus. Você está se afastando das coisas do Senhor. Seu coração está cada vez mais ferido, está cada vez mais fechado, está cada vez mais sufocado. E Satanás está rindo à toa. Aí você repreende todos os demônios do inferno. E nenhum deles vai estar fazendo nada. Porque o veneno já está no seu coração. Se uma cobra te morder, ela não precisa te morder 10 vezes para você ficar envenenado. Mordeu ali, se ela tem um veneno, irmão, você tem que correr. Porque aquilo vai entrar no teu sangue e vai danificar todo o teu ser. Cuidado, porque às vezes, essa mordida de cobra envenenada são sentimentos adoecidos, pensamentos equivocados, entendimentos que vão aos poucos fechando o nosso coração para Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer, filho, abra os seus olhos, purifique o seu coração. Eu plantei você para que você seja uma árvore frutífera. Mas o fruto vem no tempo certo. Deus não frutifica na ansiedade. Não, Tiago, porque tem que ser, porque tem que acontecer, porque tem que isso, tem que aquilo, tem que coisa nenhuma, meu irmão. O melhor tempo é o tempo de Deus. A coisa certa no tempo errado se torna tragédia. Deus tem presentes para você, mas é melhor que você desfrute no tempo dele. Vai frutificar sim, mas vai ser no tempo dele. O mesmo Deus que plantou você em ribeiros de águas correntes, ele vai frutificar na sua vida, mas existe um tempo certo. Eu quero fechar essa palavra com o versículo seguinte que diz assim: as suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Eu sei que muitas pessoas têm, digamos, ranço com a palavra prosperidade. Você vai prosperar, a teologia da prosperidade. É natural esse ranço, eu entendo muito. Porque esse discurso, essa palavra foi utilizada para muitos abusos emocionais e financeiros, certo? Mas prosperidade na Bíblia não tem a ver com encher o seu bolso. Tem a ver com você frutificar. E já percebeu que quando a árvore frutifica, quem desfruta dos frutos são os outros? A árvore não frutifica para ele e para ela. É sempre para os outros. Tiago, quando é que eu prospero? É quando eu ganho na Mega Sena? Depende. Aquilo vai servir só para encher o teu bolso ou vai abençoar vidas? Tiago, quando é que eu prospero? É quando eu ganho promoção no emprego? Depende. Quando é que eu prospero? É quando eu caso? Quando eu tenho filhos? Depende. A prosperidade tem a ver com frutificar, de modo que as pessoas que estão ao seu redor são abençoadas pela sua vida de alguma forma. Eu gosto de uma pregação interessante do pastor Cirilo, que ele fala assim: Deus é um Deus inteligente. Primeiro ele liberou uma palavra dizendo assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Depois ele espalhou um crente dentro de cada casa. E quantos testemunhos assim, eu já ouvi: Tiago, eu não sei, de madrugada eu levantei e senti vontade de orar por tal pessoa da minha família, que eu não tinha ideia do que estava passando, do que estava acontecendo. Eu orei e no outro dia descobri que foi um livramento de acidente, que foi alguma coisa, que fulano estava precisando, que ciclano se converteu. Deus, ele posiciona você em lugares estratégicos para que você frutifique, e frutificar é as pessoas desfrutarem do que Deus fez em você e do que Deus vai fazer através de você. Mais do que ser abençoado, mais do que clamar a Deus dizendo: Deus me abençoe, precisamos clamar dizendo: Deus me faz uma bênção por onde eu passar. É por isso que Deus chega para Abraão e fala assim: sê tu uma bênção. Eu te abençoarei, te farei paz de nações, fazer isso, aquilo, pererei, mas o principal é: seja tu uma bênção. Onde você passar, que você seja como uma árvore plantada pelo Senhor. Aí o salmista termina dizendo assim: o contrário, versículo 4, o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos. Tem mais um versículo, mas eu vou terminar nesse.
O salmista compara, ele faz um contraste, ele fala, olha, o justo ele vai frutificar dessa forma, vai ser bênção assim, tudo que a gente já pregou aqui. Mas com o ímpio é o contrário, ele vai ser como palha levada pelo vento. Note que palha levada pelo vento pode ser interpretado até como liberdade. Não, eu vou para vários lugares. Eu não sou uma folha que fica presa na árvore. Eu vou para onde o vento me leva. Olha, o vento soprou para cá, eu fui para cá. O vento soprou para lá, eu vou para lá. Aí o mundo nos vende uma propaganda de liberdade que na verdade é falta de raiz, é condenação, é vazio. E as pessoas estão loucas buscando todo tipo de experiência possível. Não é porque elas são livres, elas declaram liberdade com seus lábios, mas são escravas de si mesmas. O vento soprou para a esquerda, elas vão para a esquerda. O vento soprou para a direita, elas vão para a direita. O vento sopra para frente, elas vão para frente. O vento sopra para trás, elas são derrubadas para trás também, porque elas são escravas desse vento que na verdade é uma maldição. João capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e derem frutos, meu irmão, não é ir à vida com o sabor do vento, não é ser levado por uma falsa liberdade, é permanecer plantado no Senhor. Quero chamar o ministério de louvor aqui, pode vir, pode subir. Oh, santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer nos plantar, mas não apenas nos colocar posicionados num lugar, mas nos dar consciência. E essa consciência, ela traz um senso de propósito. Essa consciência, ela traz um senso de pertencimento, não ao conselho dos ímpios, não ao caminho dos pecadores, não à roda dos escarnecedores, mas pertencimento a Deus. Essa árvore que é Jesus morreu no madeiro, um pedaço de árvore. A videira verdadeira, nós pertencemos a Ele. O Pai nos plantou nele, e quando nós permanecemos nele, continuamos nele, frutificamos nele, todo o sabor que nós procuramos em outras coisas da vida são encontradas em Jesus. Fique de pé no seu lugar. Ouve essa canção, derrame o seu coração diante do Senhor e faça uma oração especial a Deus onde você estiver.
preciso. Resgate, salvação, encheu seu coração e nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Levante as suas mãos desse lugar, vamos cantar juntos. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Santo Deus, Ele pagou feche seus olhos, feche seus o olhos. preço da Põe a mão no seu coração. salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Santo Deus, nós precisamos entender essa palavra, precisamos de Ti, Pai. Cada um conhece a jornada que está trilhando, e eu sei que essa palavra atinge a todos, porque o Senhor tem essa forma de agir, com a mesma palavra tocando corações diversos. Eu sei que todos nós precisamos do homem perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se declarou como uma árvore, como uma videira plantada pelo Pai. É por causa dele que estamos vivos, é por causa dele que temos esperança em nova vida, e nós não queremos desperdiçar essa nova vida que o Senhor nos deu numa corrida de ratos do mundo. Nós queremos viver de fato o centro da sua vontade, Senhor. Ajuda-nos a permanecer em Ti, ajuda-nos a confiar em Ti, a confiar naquele que nos guia, mesmo quando nós não vemos o mapa completo, a confiar naquele que nos sustenta, mesmo quando as raízes não são visíveis, pois estão debaixo do solo, aquele que faz as nossas folhas verdes, vivas, e que nos faz frutificar verdadeiramente. Senhor, que a nossa vida não seja uma frutificação conforme a métrica do mundo, conforme o algoritmo do mundo, conforme a avaliação do mundo. Nós queremos a Tua vontade, Pai, e a Sua vontade só pode ser vivida debaixo da Sua direção e debaixo do Seu sustento. Eu te peço esse favor sobre nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Se assente rapidinho, meus queridos, se assente rapidinho. Vamos cantar Nada Além do Sangue, Jeff? Botem lá. Vamos ceiar ao Senhor? Pedir para os irmãos se assentarem, para os nossos obreiros espalharem os elementos. Eu quero que você os pegue enquanto nós vamos cantando mais uma música para ceiar ao Senhor nessa noite. Teu sangue leva-me além
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Se você já pegou os elementos, mais uma vez fique de pé pra gente ceiar. Declare: eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Jesus instituiu a ceia e disse: esse é meu corpo que será partido entre vós, e quando comerdes, nós seremos como um. Interessante, a gente pregou sobre árvore hoje, e se a gente vê um galho no chão, cortado no chão, ele é só um galho, mas colado na árvore, ele é árvore. Um galho no chão é só um galho, colado na árvore, ele é a árvore. Um pedaço de braço cortado no chão é só um braço, mas colado ao corpo, ele é o corpo. Quando nós fazemos uma aliança com Cristo, nós nos tornamos um com Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdote não poderia tocar em coisas impuras, porque ele ficaria impuro. Jesus vem inaugurar um novo sacerdócio, onde ele que é puro, ao nos tocar, não é ele que fica impuro, somos nós que somos purificados. Ao ceiarmos, esse pedaço de pão não tem um poder metafísico sobrenatural, mas essa é uma lembrança e desperta a fé, e não há nada mais forte do que a fé. Nós somos conectados com a videira que é Jesus pela fé. Esse pão nos lembra de que a videira verdadeira foi morto no madeiro, na sexta-feira, entregando sua vida por nós. Coma desse pão onde você está. Ouvi uma música ontem, pela primeira vez, embora ela não seja nova, mas uma música em inglês que, traduzindo, o nome dela é O Sangue, da Bethel. Basicamente a pessoa vai cantando assim: olha, as transformações que eu vivi em minha vida só pode ter sido o sangue de Jesus. Tem manchas que, se você
esfregar bem forte na sua casa, lavando sua roupa, elas vão sair. Tem outras manchas que você tem que comprar Vênice. Tem manchas que você só vai realmente tirar da camisa se você levar numa lavanderia profissional, com pessoas que utilizam produtos muito caros. Mas existem manchas que apenas o sangue de Jesus consegue remover. Manchas do passado, manchas da alma, manchas do coração. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Essa música dizia: aleluia, aleluia. Eu sei que foi o sangue. Só pode ter sido sangue. Se alguém me pedir para explicar o evangelho em minúcias, talvez eu não tenha habilidade suficiente. Mas sem me alongar muito, o cego de João capítulo 9, quando ele é curado, vai ver o capítulo lá, ele recebe a cura. Os fariseus começam a perguntar para ele: mas vem cá, você é o cego mesmo? Ele fala: eu era cego, agora eu vejo. Mas como é que você vê agora? Um homem me curou. Mas como pode um pecador fazer esses sinais? Você vai ver que o relato do milagre é pequeno. O relato da confusão depois do milagre toma um capítulo inteiro. Mandaram chamar os pais do cego. Vem cá, esse é seu filho mesmo que era cego? É, ele era nosso filho, ele era cego, agora ele vê. E como é que você explica isso? E a Bíblia fala assim, que os pais falaram assim, ó, perguntem para ele. E João explica, os pais disseram isso porque estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. E os fariseus ficam perguntando: mas vem cá, você é mesmo aquele cara que estava lá, cego? E como é que você vê agora? Eu não sei. Não, mas é você mesmo? E não tinha nem inteligência artificial na época. Não, mas como que é você? Você não é cego de nascença? Sim, eu era cego de nascença. E como é que você explica isso? Ele fala: eu não sei, eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo porque eu fui tocado por Jesus. O que Jesus faz em nós não cabe numa explicação lógica, é muito mais profundo do que isso. Eu não sei te explicar o evangelho, eu só sei que ele apareceu em minha vida e derramou o sangue dele. E quando nós tomamos esse cálice, nós lembramos desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário há muitos anos atrás, mas que tem efeito eterno sobre nós. Tome esse sangue lembrando do grande amor de Jesus pela sua vida. Comece a louvar ao Senhor onde você está. Comece a dizer palavras de louvor, de alegria ao Senhor Jesus, porque por esse sangue Ele nos tornou livres. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres em Cristo. Vamos declarar isso. Sou livre, sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue. Nós somos livres em Cristo Jesus. Levante as suas mãos, suas vozes, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu
nós te damos graças por essa noite, te damos graças por esse tempo e te pedimos que o Senhor abençoe muito as nossas vidas, a nossa semana, o nosso tempo, e que aonde estivermos, permaneçamos em Ti e frutifiquemos em Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, meus irmãos.